Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, sejam muito bem-vindos ao Educa Acontece. Eu sou a Natália Henrique e te conto agora quais são os destaques de hoje. Obras de troca dos telhados de 5 escolas municipais de Campinas começam a ser entregues neste mês. O programa vai beneficiar outras 90 unidades de ensino. O investimento total chega a 45 milhões de reais. Chega a segunda edição a revista Currículo em Ação dos Educadores do NAED Sudoeste. São 28 artigos que revelam como é o ensino dos alunos da rede municipal. Hoje é dia da música aqui no Educa Acontece. O quadro Batuca vai mostrar como o projeto Primeira Nota promove melhoras no ensino e até no convívio social. Fique com a gente porque o Educa Acontece só está começando. Eu começo a edição de hoje te fazendo uma pergunta. Sabia que aqui em Campinas existe o Conselho das Escolas? Este é um órgão bastante importante que participa diretamente na elaboração da política educacional do município e que este ano está com novos membros. Nós acompanhamos a posse dos conselheiros que também têm como compromisso acompanhar de perto a melhoria do ensino em todas as unidades educacionais. A posse dos membros do Conselho foi na Secretaria Municipal de Educação. Lá, o pessoal teve a oportunidade de ver depoimentos de quem já participou do Conselho. Já empossados, alguns conselheiros trocaram informações com os colegas. Gente como a Sabrina, que tem 3 filhos. A minha expectativa em relação a fazer parte do conselho é para que a gente traga aqui numa instância maior as demandas tanto da escola que eu trabalho quanto da escola dos meus filhos, para que a gente consiga, numa instância maior, caminhar com as demandas, com as discussões, com os processos de elaboração de tudo que ocorre dentro da escola, né? Durante a posse, o diretor do Departamento Pedagógico, Luciano Reis, destacou que o Conselho das Escolas Municipais tem importância fundamental por ser um espaço de fala de toda a comunidade. Cada unidade escolar tem um conselho e esse conselho se reúne nesse conselho das escolas, né? Então é esse espaço que, ao meu ver, é o principal atrativo, né, para a participação de toda a comunidade de Campinas na Secretaria da Educação, na elaboração das políticas. É um espaço em que as pessoas podem se pronunciar, podem argumentar e a gente acolhe e dá os encaminhamentos. O Conselho das Escolas foi criado graças a uma lei que entrou em vigor em 1992 e tem 13 objetivos. Veja quais são os 5 principais. Participar da elaboração da política educacional do município, propiciar à mais ampla maioria da população o acesso à educação infantil e ao ensino fundamental, exigir e acompanhar a melhoria do ensino em todas as unidades educacionais do município com qualidade social, garantir meios a que seja assegurado aos jovens maiores de 14 anos o direito à alfabetização e pós-alfabetização e garantir o cumprimento do Plano Anual de Educação a ser executado pelas unidades da Rede Municipal de Ensino. E para o próximo ano, nós temos a elaboração do Plano Municipal de Educação. Será a segunda vez, né, depois de 10 anos, que nós vamos trabalhar na elaboração do plano para os próximos 10 anos. E esse fórum, esse conselho dos conselhos das escolas, é um dos coletivos que também participa. Para além do Fórum Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação, dos demais coletivos, eles também participam na elaboração desse plano municipal. A Josiana, professora de Educação Infantil, participa do Conselho das Escolas Municipais pela segunda vez. Ela acredita que a presença das famílias no grupo é essencial. A comunidade escolar, a escola, né, ela tem que ter essa participação, né, das famílias, porque a gente tem que saber ouvi-los, ver o que realmente a escola está precisando. As famílias, eles têm essa importância nessa participação da tomada de decisões, né, porque a gente pensa na gestão democrática, então a gente pensa que é muito importante com que as famílias estejam participando nessa tomada de decisões junto com o conselho de escola. O professor Fernando, um dos articuladores do conselho, explicou quais os próximos passos da equipe. Eles vão se reunir bimestralmente, né, para discutir temas ligados à educação das escolas, especialmente os temas que vêm dos conselhos de escola, né? As demandas, eles são conselheiros das unidades que eles participam, né? De cada escola tem um conselho de escola. Esses conselhos de escola individualmente podem
as pessoas podem participar desse conselho maior, que é o Conselho das Escolas. Então, as discussões que envolvem a educação de Campinas no âmbito municipal é discutida nesse Conselho das Escolas. Foi lançada a segunda edição da revista Currículo em Ação, desenvolvida pelos profissionais do Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, o NAED Sudoeste. A revista é online e conta com 28 artigos que tratam sobre educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. A Viviane Marim esteve no lançamento e traz agora os detalhes para a gente. O segundo volume da revista Currículo em Ação dá continuidade ao projeto idealizado pelo NAED Sudoeste, baseado em experiências de atividades desenvolvidas por educadores durante a pandemia. Os 28 novos artigos promovem reflexões sobre as diversas possibilidades aplicadas em sala de aula. E eu e mais 4 colegas meus, a gente é em 5 da tarde, a gente escreveu um artigo falando sobre integração entre as salas. Ano passado, ano retrasado, a gente fazia muito trabalho juntos, dinâmicas, projetos, brincadeiras e de todos os tipos. E a gente costumava sempre planejar juntos e executar juntos. Disso surgiu o projeto Integração, que a gente, tudo trabalhou com muita afetividade, o retorno pós-pandemia, para que a criança se sentisse segura, acolhida na escola. Então daí a gente iniciou sem esse propósito e no final rendeu um belo artigo. Foi um período muito complicado e os professores produziram ótimos trabalhos e assim eles registraram esses artigos que foram publicados na primeira edição. Dando continuidade agora com esse trabalho, nós estamos no período do reordenamento curricular. Então, nesse pós-pandemia, a ideia foi dar essa outra visibilidade para o trabalho que continuou sendo feito dentro desse reordenamento. E os professores foram desenvolvendo essas atividades para acolher as crianças no período pós-pandêmico. A ideia da revista era ter um conselho científico que ela tivesse pautada pelas universidades. E nessa conversa com as universidades, eu consegui associar a revista à PUC Campinas e à Unicamp. Então a ideia é que a gente consiga pensar na formação de professores a partir de suas escritas. E essas escritas fazem com que eles repensem a própria atuação pedagógica deles. A revista, com ela sendo um material digital, ela consegue percorrer vários espaços e dá para a gente pensar em várias outras coisas que possibilitem os professores ampliar a sua extensão, Nós consideramos o trabalho de relação entre a universidade, a escola, a universidade, como uma dimensão importantíssima do nosso trabalho. Nós viemos, então, com uma proposta de documentação narrativa das experiências pedagógicas, que é um dispositivo teórico-metodológico que tem justamente esse desejo de colocar os professores e professoras em partilha para que contem as suas experiências, registrem, partilhem uns com os outros. O texto escrito, então, ele é compartilhado, é comentado. A partir dos comentários, há uma nova edição, uma revisão do texto para que ele seja, então, publicizado. Nós estamos num movimento aqui no NAED de trazer os profissionais para, de fato, não só refletirem sobre a prática, como também escreverem sobre essas práticas, Nós temos, inclusive, um contexto formativo sobre isso, que acontece uma sexta-feira por mês no NAED e que foi aberto para quem quisesse participar. Nós enxergamos essas produções como um momento de publicização das práticas que implica na formação continuada dos profissionais. Porque, às vezes, as escolas não olham muito para o que acontece fora, Ficam muito dentro do que acontece dentro das suas, do seu território. Olhando para o trabalho das outras unidades, isso desperta reflexão, isso desperta mudança, transformação nas práticas, e é nisso que a gente acredita. O novo volume possui o ISSN, International Standard Serial Number, um tipo de código utilizado para o Registro Internacional de Publicações Periódicas. Os textos, que abordam práticas relacionadas ao ensino infantil, fundamental
e a educação de jovens e adultos foram revisados por profissionais das universidades parceiras. Então, a gente tem realizado pesquisas em parceria com professores, com coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos, diretores, vice-diretores, né? E também iniciativas como essa, o registro dessas diferentes práticas, algo bastante potente para a própria formação de todos que se envolvem com esse processo de registro e de reflexão, né? E possibilitando também a revisão de práticas, o aprimoramento de práticas e de ações. É um incentivo para nós professores, para valorizar o nosso trabalho, dar visibilidade, que às vezes são coisas que a gente acha tão simples na sala de aula, mas que rende um projeto bacana, que inspira outros profissionais. O lançamento da revista Currículo em Ação foi transmitido no YouTube da Educa TV. Então, se quiser ver como foi toda a apresentação, é fácil. É só entrar lá e conferir na íntegra. E o recado agora é para os estudantes da Rede Municipal do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. As inscrições para a 2ª edição do concurso de redação Voando na Escrita já estão abertas e seguem até 10 de setembro. O tema deste ano é Campinas 250 anos, uma jornada histórica rumo ao futuro. Como a cidade cresceu e se transformou ao longo de 2 séculos e meio. As 2 melhores redações nas categorias Ensino Fundamental e EJA ganham uma viagem cada com acompanhante para um destino brasileiro. Outras 3 redações serão contempladas com uma bolsa de estudos e material didático na Escola Técnica Precoltec, que prepara os alunos para os vestibulinhos. Os classificados do concurso de redação serão conhecidos no dia 1º de outubro. E claro que a Educa TV vai estar presente na cerimônia de premiação. Primeiro intervalo aqui no nosso Jornal Educativo. É rapidinho, não saia daí, porque no próximo bloco eu te conto quais vagas de emprego estão disponíveis no CEPAT. E ainda, o programa Teto Novo vai beneficiar 95 unidades educacionais aqui de Campinas. Os detalhes em instantes. Educa. Acontece. HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa. Acontece. A gente segue com o Educa Acontece e o assunto agora é investimento em infraestrutura das escolas. As primeiras obras do programa Teto Novo começam a ser entregues neste mês. 5 escolas municipais daqui de Campinas têm agora nova cobertura. Antes, as telhas eram de fibrocimento e foram substituídas dentro desse projeto por estruturas metálicas e termoacústicas, deixando as salas de aula menos quentes e com baixa interferência de som externo enquanto os professores ensinam os alunos. Um dos problemas das escolas municipais de Campinas envolve o telhado. Isso porque as coberturas de telhas de amianto e de fibrocimento elevam as temperaturas da sala de aula, deixando o ambiente mais quente, causando desconforto para os alunos e professores. Há relatos que em dias de calor a temperatura bate a casa dos 40 graus dentro da sala. Já em período de chuva, o problema eram as goteiras, situação que gera preocupação para as famílias e diretores das escolas. A temperatura, perigo de quebra, né? Cair um galho, quebrar. E no calor aqui, nas reuniões, quando a gente participava, era desagradável. Porque a gente suava, assim, imagina as crianças que não param. Né? Então, eles sempre estavam... A gente ficava em casa preocupado, porque dá medo de uma queda de pressão, passar mal, porque eles pulam, eles correm. Então, era bem preocupante. Nossa escola ela tinha um problema bastante grave em relação à infiltração, né? Então, as crianças ficavam de uma forma mais prejudicadas em relação à questão da água que entrava nas salas de aula. E a gente era obrigado até a fazer um certo remanejamento com as crianças aqui, né? A gente tinha que tirar as crianças da sala para não poder serem atingidas por essa goteira e por questões de segurança mesmo. Para resolver os problemas dos telhados, o Departamento de Apoio à Escola da Secretaria Municipal de Educação desenvolveu o programa Teto Novo.
O pacote de obras prevê a reforma das coberturas de 95 unidades de ensino em até 2 anos. O investimento chegará a 45 milhões. Neste mês, as 5 primeiras obras começam a ser entregues. O CEI Adão Emiliano, EMEI Criança Esperança, EMEI Professora Noêmia Cardoso, CEI Flordelis Aparecida Gregolin e CEI Billy Graham. Para essas reformas iniciais, o valor investido foi de 3 milhões. Charles explica que o programa Teto Novo atende de fato pedidos dos gestores das escolas e das famílias. Essa demanda ela surgiu a partir de uma aspiração dos gestores escolares que fizeram vários apontamentos da dificuldade que eles estavam tendo com essa estrutura em muitas escolas, nos conselhos consultivos principalmente. Considerando que nós tínhamos escolas que fazem aí 20 a quase 30 anos que está na expectativa de ser reformadas. São escolas antigas, né? Ou mesmo escolas nem tão antigas assim, mas em que o telhado estava numa condição muito ruim. Sem contar que nós tínhamos até hoje telhados aí de amianto ainda, telhados que não obedeciam à legislação. Em conversas ficamos praticamente 8 meses, a quase 1 ano só de escuta dessas demandas, absorção dessas demandas e planejamento de como iríamos fazer isso. Por se tratar de algo muito gigantesco, que envolve grandes cifras e em todos os aspectos, né, a gente teve que pensar uma estratégia. O CEI Adão Emiliano foi a primeira unidade a ter a obra concluída e o padrão de cobertura será a mesma em todas as outras escolas. Elas concedem um melhor conforto térmico, quer dizer, não deixa passar a temperatura, né? E acústico também, ela absorve o ruído e não deixa passar. Por exemplo, quando tem ocorrência de chuvas fortes, então, as crianças não vão sentir o barulho, quer dizer, não vai tirar a concentração da criança que está estudando, né? E para a professora também, né? O barulho não atrapalha na dinâmica com as crianças. Com o novo telhado, também é feita a substituição de todo o sistema elétrico da escola. A reforma elétrica, da parte elétrica, fazendo toda a reestruturação da parte elétrica, a gente vai proporcionar não só uma iluminação melhor para toda a escola, mas também a aparelhagem que está sendo usada vai ter uma maior segurança. Vão ser postos todos os compostos que hoje a gente tem no mercado de material elétrico mais sofisticado. As lâmpadas vão ser colocadas com anti-explosiva, né? As caixas anti-explosivas, e a iluminação vai ser melhor e também vai proporcionar a oportunidade de ter na parte de escritórios também ar-condicionado, na parte de diretoria, secretaria, sala de reuniões. Então tudo isso daí é um benefício que a escola vai receber com a troca do telhado. Para viabilizar as reformas, as crianças foram transferidas temporariamente para outras escolas próximas. No caso da EMEI Criança Esperança, um prédio foi alugado para abrigar os 100 estudantes, garantindo todo o conforto e a qualidade do ensino. Nas obras das 5 unidades, a Secretaria Municipal de Educação ofereceu todo o apoio às famílias, inclusive transporte. E com o novo telhado, a gente percebe que a melhoria estética, a melhoria térmica, a melhoria acústica, mas principalmente o cuidado. A gente percebe que a prefeitura, depois de muito tempo, tem visto isso, né? Porque a gente trabalha com a criança, mas a gente precisa do ambiente que seja propício para atender a criança da melhor maneira. Lembra da Renata, que contou sobre a preocupação com o teto antigo? Olha ela com a filha Maria Clara visitando a escola, mas agora com a nova cobertura. Ela diz estar bastante aliviada. Nós ficamos felizes e agradecidos por essa movimentação, e que os outros que vão ganhar também vai ter o mesmo sentimento, eu tenho certeza. Estamos a poucos dias do início do inverno 2024, que começa na próxima sexta-feira, 21 de junho, exatamente às 5h51 da tarde. Veja agora como ficam as temperaturas nos dias que antecedem o início dessa nova estação. A temperatura vai continuar baixa em Campinas nos próximos dias. A previsão é de que pelo menos 2 ondas de frio devem atingir a cidade. A temperatura mínima prevista é de 15 graus, enquanto a máxima não passa dos 23 graus. O índice da umidade relativa do ar prevista para o período é de 31%.
Como o índice está abaixo de 50%, a população deve evitar exercícios físicos entre as 11 da manhã e as 3 da tarde, além de consumir a maior quantidade de água para manter-se hidratado. Nesta semana, a mudança da fase da Lua de nova para crescente. O Sol nasce às 6h40 da manhã e se põe a partir das 5h30 da tarde. Como esse frio vai continuar, é preciso tomar alguns cuidados para não pegar resfriados. Então se cuida! Busque se agasalhar bem e quem quiser pode ir até um posto de saúde para receber a vacina contra a gripe. A gente já falou aqui no Educa Acontece que o setor de alimentação tem se destacado na geração de empregos aqui em Campinas. Das quase 800 oportunidades de trabalho, a maioria delas é para este setor. Confira agora as dicas de emprego. Uma lanchonete no Jardim Nova Califórnia oferece 10 vagas para auxiliar de garçom. O salário é de R$ 1.905. O candidato, se aprovado em entrevista, terá de comprovar o ensino médio. Não é preciso ter experiência na função. Para quem gosta de cozinhar e trabalha neste ramo, um restaurante na cidade universitária, que fica lá no distrito de Barão Geraldo, está contratando 10 cozinheiros com experiência. O empregador oferece salário de R$ 2.300. No Alphaville Dom Pedro, uma rede de supermercado contrata 19 ajudantes de açougueiro. A escolaridade exigida é o ensino médio. O interessado na vaga deverá comprovar também experiência mínima de 3 meses. O salário oferecido é de R$ 1.911. Para mais informações sobre outras vagas de trabalho, você pode acessar o site do CEPAT. O endereço aparece aí no seu vídeo. Museus, Educação e Pesquisa. Este foi o tema da 22ª edição da Semana Nacional de Museus, que promoveu uma reflexão sobre este tema entre os participantes. Eu acompanhei um dia do evento que foi bem bacana. Nós visitamos várias unidades históricas de Campinas e eu confesso que descobri muita coisa que eu nem tinha ideia que existia. Dá só uma olhada na reportagem. Sabe o que esse pessoal está fazendo entrando nesse ônibus? Esse é um embarque rumo ao conhecimento. Eles vão participar do Tour Biodiversidade, um passeio de ônibus para conhecer alguns museus de Campinas. A atração faz parte da 22ª Semana Nacional de Museus. A Semana dos Museus ela é uma data muito importante no calendário nacional, onde o IBRAM, que é o órgão que faz a gestão dos museus públicos, municipais e também particulares, determina que aquele período, aquela semana é onde a comunidade, a municipalidade possa ter acessos na maior diversidade cultural que existe, que são os museus, que fala de patrimônio, de memória e de uma forma geral faz com que as pessoas possam participar e entender que o museu é um grande instrumento de comunicação e educação. A Semana Nacional de Museus é um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus com apoio do Sistema Estadual de Museus. O evento é importantíssimo, porque mostra, para as pessoas todo esse patrimônio cultural do nosso município e desenvolve na gente aquele interesse, por conhecer e especialmente a importância de se preservar essa memória. A Lutzi, que é de Salvador e mora em Campinas há 40 anos, admirou a conservação dos museus de Campinas. As meninas estão cuidando muito bem, que é um acervo que a gente tem que preservar. O Fábio achou o tour pelos museus bem completo. Fiquei sabendo pela internet, explorando assim um pouco das atividades culturais que Campinas oferece. Achei essa oportunidade desse tour e estou gostando muito. Acho que a gente passou primeiro para um museu, Agora a gente aqui está nessas exposições, a gente ainda vai para o MIS. Então achei que eles conseguiram agregar muita coisa de qualidade num tour só. Para a Dayara, o passeio pelos museus teve um significado especial. Foi bem no dia do aniversário dela. O museu tem uma nostalgia, tem uma certa nostalgia que minha avó me levava. Eu conheço alguns aqui também de Campinas, então é como se fosse um refúgio para mim. No próximo bloco, vamos falar de música. É o quadro Batuca. Vamos conhecer o projeto musical Primeira Nota, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa tem transformado o jeito de aprender dos alunos. Educa. Acontece.
Elas, com convidadas de todas as áreas, aborda temas importantes de um jeito leve e divertido, enquanto compartilha conhecimento, cultura e respeito. Bora nessa com a gente? Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa. Acontece. Estamos de volta aqui pelo 12.2 da sua TV aberta. Como eu sempre digo aqui, é muito bom ter a sua companhia ao longo do Educa Acontece. E é melhor ainda quando você aí de casa participa do nosso jornal enviando uma sugestão ou uma mensagem. Já registra aí no celular o nosso WhatsApp e quando quiser bater um papo, chama a gente. E se o assunto for música, melhor ainda. No quadro Batuca de hoje, vamos conhecer um projeto musical lindo e que tem mudado a forma de aprender dos alunos. E o Primeira Nota vai além. Ele promove a saúde emocional, o trabalho em grupo e a empatia entre os pequenos músicos. Vamos saber mais juntos no Batuca. Educa TV apresenta Batuca Campinas. Pode parecer exagerado dizer que aprender música requer treino, dedicação e vontade, mas não é. O Batuca te convida a conhecer como, desde cedo, o desejo em aprender torna cada música especial. Vem batucar com a gente e conhecer o projeto Primeira Nota? Eu quis estudar música porque eu achei algo bem divertido, assim, quando eu era menor, porque eu achei que poderia abrir os meus olhares, mares, que é algo que abre bem a sua experiência. Você tem experiência de algo que você aprende a ler, é como se fosse uma língua nova a música, porque você aprende partituras, você aprende instrumentos. Você entra nesse mundo e você percebe que é um mundo bem divertido. E eu quis começar na música por conta que minha família sempre me incentivou a começar na música. Minha mãe sempre gostou do violino e ela sempre me incentivou a entrar para fazer o violino. A gente aprende como aquecer a voz, a gente vê partituras, a gente aprende a fazer voz de cabeça, é um negócio bem legal. Desde quando eu era muito pequena, eu sempre gostei muito de cantar e minha mãe sempre me incentivou muito a eu poder me expressar com a música, então minha mãe me incentiva muito a eu poder cantar e por isso ela me inscreveu aqui. São 10 anos ensinando música, preferencialmente para os alunos da rede municipal, né? É uma trajetória muito bonita. Começamos num formato, né? Hoje nós temos outro formato, outras ofertas para fazer e foi uma evolução, né? É uma parceria que deu certo, a parceria entre a Unicamp, o Instituto de Artes e a Secretaria Municipal de Educação, né? Através da Prefeitura. E a gente está muito feliz nesse ano dos 250 anos da cidade de Campinas, poder comemorar também os 10 anos do projeto Primeira Nota. A parceria com a Unicamp ajuda os alunos na organização de vivências práticas e teóricas. Dá até vontade de aprender com eles. Então, ó, tem adivinhar o instrumento, adivinhar qual que é o gênero musical e completar a letra.
Nós temos no período da tarde os cursos de musicalização, que a gente atende crianças de 6 a 10 anos. E nesse momento, o nosso planejamento pedagógico, ele prevê um espaço de atividades onde as crianças vão experimentar a música pela primeira vez. Então, elas experimentam diversos instrumentos, percussão, canto, sopros, cordas, e vivenciam atividades lúdicas, porque são crianças menores. Quando elas vão para o período da noite, quando elas fazem 11 anos, aí o foco do planejamento muda. Eles escolhem um único instrumento para focar no estudo desse instrumento. Nesse momento, a gente está com um projeto de empréstimo de instrumentos. Não são todos os alunos ainda que podem levar o instrumento para casa. A gente começou isso só com o pessoal que já está matriculado há mais tempo na escola, né? Mas o nosso projeto é que todos, em algum momento, possam levar também esse instrumento para casa. E o instrumento em casa ajuda muito no desenvolvimento dos alunos e das alunas, porque eles vêm para a escola buscar o conhecimento, né? Então, o período que eles ficam com o instrumento em casa é muito maior do que esse período que eles estão aqui na escola, né? Então, lá, o desenvolvimento deles vai acontecer muito mais rápido com esse instrumento em mãos, né? A gente começou a fazer uma espécie de videoaula, onde o professor toca, onde tem a partitura que o aluno precisa tocar ali passando também, e isso foi recebido de uma maneira muito interessante, assim. A gente viu um desenvolvimento bem legal dos alunos, uma aprovação deles, né? Eles comentaram bastante, assim, que isso tem ajudado muito eles no estudo, né? E os alunos, com supervisão dos professores, fazem apresentações para o público. E haja ensaio, hein? Como será que os alunos se sentem? Você conseguiria apresentar para muitas pessoas? Mas a gente se sente bastante pressionado. Eu tô mais acostumado com isso. Eu gosto de palco. Dá um friozinho na barriga, porque a gente ainda tá entendendo um pouco da coisa. Mas depois, quando você já pega o jeito, quando você entende mais o seu instrumento e entende também como você funciona em relação ao público, fica muito mais fácil você lidar com toda a emoção. Nós temos 2 apresentações oficiais durante o ano, que é o nosso Festival de Inverno, que sempre acontece na última semana de junho ou 1ª de julho. E também temos o Concerto de Verão, que acontece sempre final de novembro, às vezes 1ª semana de dezembro. Depende dos teatros e das disponibilidades de horários. Aprender e conhecer mais sobre música e instrumentos pode ajudar nas escolhas destes alunos e traz conhecimentos que vão levar para toda a vida. O Primeira Nota, ele influenciou muito em relação às pessoas que eu conheci aqui, que me ajudaram bastante a decidir isso, que fizeram realmente me apaixonar pelo instrumento e pela música como um todo.
e que fez eu decidir seguir essa carreira como violoncelista e talvez como cantora. E a música, para desenvolver a criança, é fundamental, é essencial, né? Brincar, se divertir, e a música é um meio, assim, muito bom. A minha expectativa é que ela seja feliz e que, como disse, a música traga os bons fluidos para ela, né? E essa é a minha maior expectativa, que ela se sinta feliz com o projeto. Eu sempre fui muito tímida, muito fechada, e hoje, assim, eu posso dizer que meu lugar preferido talvez seja o palco, assim. Então, fora que a música me levou a lugares que eu nunca imaginei que eu estaria, com pessoas que eu nunca imaginei conhecer. Então, assim, foi uma coisa realmente que mudou a minha vida. Ficou curioso em como fazer para estudar lá? Então fique atento nas inscrições. Nos vemos no próximo Batuca. Até lá! E não esqueça de batucar com a gente! Educa TV apresentou Batuca Campinas. Que lindo ver o trabalho desenvolvido pelo projeto Primeira Nota. É exemplo de trabalho social que contribui cada vez mais para a formação do caráter das nossas crianças. Por hoje é só e eu quero agradecer a sua companhia que esteve comigo até aqui. Gratidão pelo seu carinho. Desejo uma excelente semana com muita paz e positivismo. Até mais. Tchau! Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.